o cristão é liberto da iniquidade pelo sangue de Cristo. Parte 07, dia 10 de março de 2025. Se você for do Senhor, será para sempre feliz com Ele. Seus nomes serão encontrados escritos no livro da vida. Caso contrário, seus nomes não serão encontrados lá. E ver o destino de tal. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você deve infalivelmente evidenciar por sua partida da iniquidade que você é do Senhor. Apocalipse 14:1-5. A santificação é uma prova infalível de eleição e justificação. É uma promessa infalível de glorificação. É um elo médio da cadeia indissolúvel que começa com a eleição e termina com a glorificação. Romanos 8:29-30. Tessalonicenses 2:13. O Espírito de Santidade é o selo de Deus sobre aqueles que são seus, pelo qual eles passam a ser reconhecidos e discernidos como sendo seus. Efésios 1:13. No qual também, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mas, contanto que você não se afaste do pecado, é uma evidência positiva de que você não pertence a Deus ao aceitar a aliança. Jeremias 32:30. Seu apego ao pecado é uma evidência que você não está unido a Cristo. E você não pode ter nenhuma evidência conclusiva positiva de que você pertence a Deus por eleição. Mas na melhor das hipóteses, talvez possa ser. E como sempre, quanto mais tempo uma pessoa continua no pecado, há menos esperanças de sua recuperação. Então, há menos probabilidade de pertencer à eleição da graça. E se você morrer em seu pecado, será indiscutível que você não pertence a Deus. Afaste-se então da iniquidade, como sempre teriam qualquer preocupação em mostrar-se como sendo do Senhor. Sobre isso, deixe-me perguntar-lhe: é uma questão de indiferença para você se você é do Senhor ou não? Verdadeiramente, esta é a linguagem das almas descuidadas sobre sua salvação e particularmente sobre sua santificação. É declarado a você que todos os que são do Senhor se afastam da iniquidade. No entanto, você é descuidado sobre sua partida dele. Isso fala de sua indiferença. Eu ainda lhe perguntaria: você pode ser feliz se não for do Senhor? Como você pode viver sem o favor dele, vivendo em seu terreno e às suas custas? Atos 17:25. Ele dá a todos vida e respiração e todas as coisas. Como você pode pensar em olhar o Rei dos Terrores na cara, sem o favor do Rei do Céu, que você nunca pode ter, enquanto você não se afasta da iniquidade? Romanos 1:18. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eu lhes perguntaria, finalmente, não é uma ofensa miserável contra suas próprias almas contestar qualquer relação salvadora entre Deus e você? Cada nova desobediência a essa acusação celestial é um novo argumento contra vocês mesmos, de que vocês não são dele. Essa acusação no Evangelho é dirigida a todos a quem o Evangelho vem, e como um vento soprando, separando o joio do trigo. Por ela, a graça de Deus tira os eleitos das tendas do pecado, deixando outros perecer ali.
Que pensamento sombrio, então, é ser deixado vez após vez na iniquidade? Venho agora exortar a 3. É o último motivo, que é aquela obrigação que recai sobre aqueles que nomeiam o nome de Cristo para se afastarem da iniquidade. A profissão cristã obriga todos os que a fazem a serem santos e a andar como cristãos. E aqui eu consideraria a obrigação que recai sobre todos os que se afastam do pecado, que nomeiam o nome de Cristo, que são cristãos por profissão, como todos nós somos. B. A obrigação que recai especialmente sobre os comungantes. Eu consideraria a obrigação que recai sobre todos os que se afastam do pecado, que nomeiam o nome de Cristo, que são cristãos por profissão, como todos nós somos. Aqui considere 1. Que seu batismo em nome da Santíssima Trindade, pelo qual você deveria se comprometer a renunciar ao diabo, ao mundo e à carne, e obedecer ao Senhor Jesus. Mateus 28, 19 e 20. Este é um selo da aliança de Deus com a qual você consentiu. E já que você carrega o distintivo do cristianismo, você deve viver uma vida cristã e santa. E Deus irá tratá-los como violadores da aliança se não o fizerem. Considerar 2. O autor de sua profissão, de quem você tira seu nome, Atos 11, 26, e os discípulos foram chamados cristãos primeiro em Antioquia. De Cristo somos chamados cristãos, e é pena que sempre aqueles que professam a Cristo sejam chamados pelos nomes de homens pecadores e ímpios. Você sabe que aqueles que são nomeados para homens são assim chamados porque são seguidores deles? E assim o nome cristão significa um seguidor de Cristo, aquele que segue o caminho que Cristo ensinou. Agora, considere-o o apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão, de Jesus Cristo. Hebreus 3:1. Qual foi o autor de sua profissão? Ele era santo. Hebreus 7:26. Seu nome é um nome de santidade, ungido de Deus para um profeta, sacerdote e rei. Um cristão de fato participa da unção do Espírito Santo. Você tem uma unção do Santo. 1 João 2:20. Eles são feitos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse 1:6. Agora, como a vida pecaminosa concorda com o santo nome, exemplo e doutrina de Cristo. Considerar. 3. A fé e religião que você professa. Certamente os princípios de nossa religião são santos e nos ensinam a nos afastar da iniquidade e não dar permissão para viver em pecado. Até a razão diz que os homens não devem dar nem podem viver racionalmente em contradição com sua profissão e seus princípios. Outras religiões permitem algo pecaminoso. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado.